Fala galera, eu estou aqui para te convidar para assistir uma videoaula de Biologia do Aprovados do Enem. Aqui quem vos fala humildemente é professor de Biologia Aprígio Júnior. A nossa aula de hoje, gente, é quentíssima. A gente vai falar hoje sobre Introdução à Ecologia. Mas fica tranquilo, respira bem fundo, abre tua mente, porque depois da vinheta você vai ficar sabendo disso e outras cositas mais. Salta o som aí, ou melhor, salta a vinheta aí, chupetinha. Gente, como a gente tinha falado, a gente vai falar sobre ecologia. Mas quando a gente fala de ecologia, gente, eu gostaria que vocês aqui marcassem 5 pontos de importância única para entender o conteúdo de ecologia. E esses 5 pontos seria, lembra aí, ó, marca aí, matéria, energia, espaço e tempo. Mas dentro dessas 4 perspectivas existe uma quinta, que eu acho que é de importância única, que é a informação. Mas informação de forma inteligível. Então, fica ligado nisso que a gente acabou de falar. Então, o que seria, na verdade, introdução à ecologia? Gente, ecologia, dentro da perspectiva quando a gente fala do Enem, ela é um dos temas mais cobrados. Só para vocês terem ideia, em torno de 14% da tua prova de ciência da natureza e suas tecnologias tem a ver com ecologia. Poxa, então só por isso já valia a pena a gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que as nossas aulas, elas têm por objetivo te dar ferramentas intelectuais para que você faça uma prova de Enem digna de passar em uma grande universidade. Não importa se é pública ou se é privada. O importante é que esses 80 dias que a gente vai ter essa íntima comunicação, onde a gente vai ter esses encontros, o objetivo é esse, te dar subsídios para você fazer diferente. Então vamos para o que interessa, que é ecologia. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala de ecologia, a gente tem que entender que ecologia é a ciência que estuda o quê? A casa do indivíduo. É isso aí, gente, bem simples. Mas é só isso? Não. A gente vai ter que também ter uma perspectiva no que tange a ecobiose, ou seja, a relação com o ambiente, a relação com tudo isso que está envolvido, que está perifericamente dentro do contexto do indivíduo, e também da alelobiose, ou seja, as suas relações com outros indivíduos e com indivíduos não só da mesma espécie, como indivíduos de espécies diferentes. Então, é uma coisa muito mais complexa. Isso é ecologia. Ou melhor, isso é o primeiro passo para que a gente possa entender ecologia. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ecologia é a ciência que estuda as relações que o indivíduo tem no seu ambiente. Que ambiente é esse? Sua casinha. Mas não é só isso não, gente. Existem níveis de organização que a gente não pode deixar de informar para vocês. São informações que não podem ser negligenciadas para alunos que querem fazer diferente e que querem fazer diferença lá no vestibular. Ou seja, quer fazer diferença no Enem. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Em níveis de organização, a gente vai ver lá a nível atômico, né? Ou pode também a gente lembrar que esse nível atômico vai partir para níveis moleculares, desses níveis moleculares vai partir para níveis celulares, desses níveis celulares vai partir para nível de tecido, a nível de quê? De órgão, de sistemas, do próprio organismo. Mas, acima de tudo, esses pontos que eu vou falar para vocês agora é o de maior importância, que seria o quê? População, comunidade, ecossistema e biosfera. E a gente exatamente vai falar agora um pouquinho de cada um deles. Se você sair daqui entendendo cada um desses pontos que a gente vai colocar aqui de forma consistente, que possa justamente dar subsídio, dar ferramentas para que você entenda isso, você tenha certeza, isso vai fazer grande diferença no teu Enem. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, conceitos básicos de ecologia. O primeiro conceito básico que eu queria falar para vocês é população. E o que é população, gente? É um conjunto, é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Isso é população, gente. Tranquilo? E o que seria, então, espécie? Espécie, gente, seria um grupo de indivíduos que vai ter semelhança no seu patrimônio genético e semelhanças morfológicas, e quando eles se cruzam, quando eles se relacionam, vão gerar indivíduos férteis, vão gerar indivíduos aptos a gerar novos indivíduos. Isso é a definição simples de espécie. Mas quando eu falo de espécie, e eu falei também de população, eu não posso deixar de falar de quê? Comunidade. E o que é comunidade, gente? São várias espécies se relacionando. Isso é uma comunidade, que é um termo muitas vezes até não muito bem usado normalmente. Mas comunidade é isso, várias espécies se relacionando. Então, se você olhar, por exemplo, agora para o teu cabelo,
Teu cabelo, talvez, se você estiver portando aí, se não for portador de uma caspa, você tem então na sua cabeça aí um fungo, né? O Pterosporum orvalho. Se você tiver aí, sei lá, também convivendo aí de forma não tão harmônica com algum tipo de parasita, isso tem a ver também com comunidade. Nesse próprio ambiente aqui nosso, gente, existem micro-organismos convivendo com as pessoas que estão aqui, né? Chupetinha e outras pessoas aqui que participam aqui dos bastidores. Isso tem a ver também com o quê? Comunidade. E aí, gente, ó, a outra estrutura, ou melhor, o outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês tem a ver com o ecossistema. Gente, ecossistema, lembra dessas duas palavrinhas, ecobiose e alelobiose, ou seja, tem a ver com o ambiente físico que está envolvendo fatores químicos e físicos, como temperatura, luz, tem a ver justamente com fatores também, tudo isso unido com fatores o quê? Biológicos, fatores, ou seja, você vai ter aí agregado dentro do ecossistema uma interação muito íntima, muito saudável, muitas vezes nem tanto, entre os fatores abióticos, ou seja, os fatores que têm vida, com os fatores que não têm vida, os fatores, ou seja, os fatores abióticos que não têm vida e os fatores bióticos, aqueles que têm vida. Tranquilo? E aí, quando a gente fala também de ecossistema, a gente não poderia esquecer também de falar de biosfera, que é nada mais nada menos, gente, do que a camada da vida. E é dividida em 3 grandes momentos: a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Essas camadas é onde estão justamente agrupados todos os organismos vivos, por isso é chamado de camada da vida. Tranquilo, gente? E aí, gente, vem uma outra ponto imprescindível para entender a ecologia, que é o habitat. E de uma forma bem simples, gente, sem muita arrudeio, sem muita churumela, habitat é nada mais nada menos do que o endereço do indivíduo. Aonde o indivíduo mora, o endereço dele, ou seja, a localização precisa topograficamente falando. Isso é o habitat. Tranquilo? O próximo ponto que a gente vai falar agora é sobre o quê? Nicho ecológico. E nicho ecológico é interessante porque aparentemente pode até ser simples. E realmente é simples. Diz respeito às competências, às funções que esse indivíduo faz em todo esse ambiente. Ou seja, se ele é um predador, se ele é um consumidor primário, secundário, se ele é, sei lá, se ele é possivelmente, se ele migra ou se ele não migra, se ele é um ser que tem um tipo de reprodução bem específica. Então, o que diz respeito ao nicho ecológico? Diz respeito à profissão desse indivíduo. Isso é nicho ecológico, a profissão do indivíduo. E aí, gente, uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente não pode deixar de esquecer, diz respeito, gente, à capacidade nutricional dos seres. Tem tudo a ver para o que vem aí na frente ainda, ou seja, para o que vem aí mais na frente. É você entender que, quando eu falo de nutrição, os seres eles podem se nutrir a partir de que perspectiva? Os seres podem ser chamados de autotróficos, ou seja, são aqueles seres que são capazes de produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese, ou a partir do processo quimiosintetizante, que é comum às bactérias. Tranquilo? Mas também existe um tipo também bem especial, como esse indivíduo pode se nutrir, que seria qual? Seriam mixotróficos, ou seja, são indivíduos que ele é um mix. Ele ao mesmo tempo ele é autotrófico e ao mesmo tempo eles são heterótrofos. Então esses indivíduos eles vão ser capazes de produzir seu próprio alimento, ou pelo menos uma parte dele, e vão precisar recrutar de alguma maneira, de forma externa, esse complemento nutricional. Um exemplo disso, as plantas carnívoras. E existe um mito, ou até existe uma observação, às vezes até um pouco equivocada, em querer dizer que elas não são seres que fazem fotossíntese. E lembrando a vocês, isso é uma grande mentira, tá? Planta carnívora faz fotossíntese, só que ela precisa recrutar alguns nutrientes, alguns minerais, para justamente completar esse processo nutricional dela. Tranquilo? E aí a gente não pode também esquecer de falar dos seres heterótrofos ou heterotróficos. São aqueles seres que precisam recrutar o seu alimento de forma externa, ou seja, aquela máxima. Amanhã, você hoje come, amanhã você será comido. E tem aqueles ainda que dão aquele grito, né? E quando chegará a minha vez? Tranquilo? Então vamos lá. Só para que a gente aqui não perca o nosso foco e a gente não perca muito tempo. Para a gente aqui valorizar o nosso tempo. Aí a gente não podia falar, já que a gente falou de nutrição, falar de cadeia alimentar. E quando eu falo de cadeia alimentar, eu não posso também deixar de falar de teia alimentar, que seria um conjunto de várias cadeias alimentares, e falar também de teia alimentar, que é aquela história, né? Tudo junto e misturado. E a cadeia alimentar, gente, é interessante, é você imaginar que ela, na verdade, ela é uma forma linear muito clara, onde você vai ver nitidamente
toda uma hierarquia trófica, ou seja, você vai ter lá os produtores, aqueles seres que são geralmente fotossintéticos, você vai ter os seres que, vamos dizer, esses seres que são produtores são aqueles que transformam a matéria bruta, ou seja, a matéria inorgânica em matéria orgânica, e daí vai passando para outros níveis tróficos, ou seja, consumidor primário, secundário, terciário, até chegar aos decompositores, que vão pegar essa matéria orgânica e transformar em mineral. E aí volta tudo de novo. Aí cabe uma observação aqui. Tá lembrado lá do começo que a gente falou de 5 pontinhos? A gente falou de matéria, energia, tempo, espaço e informação. Se liga na matéria e se liga na energia. Lembre-se sempre de uma coisa, gente. Se liga nisso que eu estou te dizendo. A energia, ela vai se dar de forma o quê? Linear, mas acima de tudo ela vai se dar de forma o quê? De forma... Ela vai estar sempre o quê? Sendo dispersa lá. Ou seja, o indivíduo, lá os produtores, se tinha uma quantidade X de energia, até chegar ao último nível da cadeia trófica, vai ter uma perda significativa. Só para vocês terem uma ideia, gente, estima-se que para cada nível trófico é apenas recuperado, ou seja, apenas 10% da energia lá do início. Ou seja, para cada nível trófico você vai ter uma perda em torno de 90% dessa energia. Então você vê que é uma perda bem significativa. Por quê? Porque essa energia ela é unilateral, ou seja, ela é unidirecionada. Tá? Então vai tendo a perda a cada nível trófico. Já quando eu falo de matéria, e aí se liga, porque isso também é importante para o Enem, é que a matéria ela é cíclica. Ou seja, você tem lá no início os produtores, pegando a matéria inorgânica e transformando ela em orgânica. E isso vai passando por todo o nível trófico, e os decompositores, que são os grandes recicladores da natureza, vão pegar aquela matéria orgânica e transformar novamente em quê? Em inorgânica, que vai ser novamente reutilizada pelos produtores. E assim, ó, esse ciclo ó, vai, ó, muito tranquilo isso, não tem mistério. Então lembra-se sempre, a energia, a nível trófico, ela vai sendo dispersa. Já quando eu falo de matéria, a matéria ela é cíclica. Tranquilo? E só para que vocês aqui não esqueçam, o nosso maior objetivo é trazer conteúdos que atendam à tua necessidade no que vai ser cobrado para você no Enem. E no demais, gente, e já desejo a vocês que não deixem de acompanhar a gente nas nossas próximas videoaulas. Lembrando a vocês que o nosso maior objetivo aqui, gente, é vocês. Por quê? Porque a gente não desiste de vocês. E a gente pede para que você também não desista de vocês. Um forte abraço e um beijo do Aprígio.